Olá pessoal, eu sou Ednilza Guedes, farmacêutica terapeuta, e estamos aqui no Lê a Bula mais uma vez para falar sobre saúde. Esse quadro é feito especialmente para você. Lembre-se que é um quadro de dicas, mas excepcionalmente nós temos entrevistados VIPs, escolha a dedo, gente. Mas hoje a gente tem a professora Edilamar, ela vai se apresentar e vamos falar sobre doenças do sangue. Seja bem-vinda, professora Edilamar, eu quero que a senhora se apresente. Bom dia, eu quero agradecer primeiro a doutora Ednilza por ter me convidado aqui, é uma honra. Meu nome é Edilamar Oliveira Marques, eu sou farmacêutica bioquímica e sou especialista e mestra em hematologia e é um grande prazer estar aqui. Muito legal, olha, gente, ela é mestra, especialista em hematologia e nada melhor do que a gente falar sobre doenças do sangue, que são muitas. A gente vai dar uma breve explanação, porque é muita coisa, né? 20 minutos é pouco tempo. E eu queria saber, doutora Edilamar, quais são as principais doenças do sangue, quais são as mais comuns, não nem as principais, porque se a gente colocar como principal, a gente vai colocar quase todas, né? Classificar. Mas quais são as mais comuns? Primeiro, eu quero só esclarecer que eu não vou falar nada de clínica, vai ser do ponto de vista laboratorial, tá bom? E o de clínica é o que a literatura diz. Então, doenças do sangue são muitas, mas a mais comum, que é que repercute no sangue, né, é a anemia. Principalmente a anemia por deficiência de ferro. Então, é uma anemia muito prevalente. Entre todas as anemias, 80% das anemias são por deficiência de ferro. E hoje se vê que em qualquer classe social, principalmente entre os jovens que se alimentam só de batata, do fast food, então começa a desenvolver anemia. Isso é uma coisa muito interessante. Eu acho muito interessante que ela tenha tocado nesse assunto, porque algumas das minhas dicas sempre sobre alimentação. Exatamente. Gente, a gente se alimenta muito mal. E eu não estou falando só de crianças, adolescentes, adultos também, porque às vezes tem aquela preguicinha ou aquele cansaçozinho de fazer a comida, né? Exatamente. Aí me dá um sanduíche, me dá uma pizza, nada contra sanduíche, pizza, não é isso, que eu adoro também. Só que a gente tem que colocar o principal da comida, o feijão, o arroz, a salada, a carne, o peixe, Exatamente. O frango, tudo isso a gente encontra. Então, doutora, a anemia, ela pode ser considerada uma doença do sangue grave? Depende, né? Normalmente, quando o paciente tem anemia, a primeira coisa, ele tem os sintomas, ele procura um médico, né? Cansaço, sobe uma escada, fica muito cansado, aquela preguicinha, né? Aquela vontade de fazer nada, aí procura um médico. Então, hoje nós temos qualquer profissional, médico, né? Ou pediatra ou clínico, vai fazer o exame físico e vai pedir um hemograma, né? O hemograma é que vai dizer se essa pessoa tem anemia ou não, né? Os dados do hemograma vão dizer. Então, existem muitos tipos de anemias, muito. Tem as anemias que são adquiridas, por exemplo, a anemia ferropriva é uma anemia adquirida. Ela foi adquirida porque a pessoa não está ingerindo ferro ou está perdendo ferro, no caso das mulheres, né? Que tem aquela menstruação abundante, muitos dias, ela começa a entrar no processo de anemia por causa da perda do sangue. Então, ela precisa procurar um ginecologista, um obstetra e ver qual é a causa. Então, normalmente, quando se investiga uma anemia, tem que se investigar a causa, né? Então, tem que ver qual é a causa dessa anemia. Existem as anemias hereditárias, que essas são mais raras e são muito graves, né? Então, as carenciais é por deficiência de ferro e vitamina B12, são as mais comuns, né? Então, isso tudo tem cura e tem que procurar um profissional médico para fazer o acompanhamento. Olha aí, gente, ela falou a palavra mágica. Tudo isso, todas essas anemias têm cura. Tanto as anemias hereditárias como as adquiridas, não é isso? As hereditárias, elas têm um tratamento, mas a cura não. Por exemplo, a anemia falciforme, que é aquela anemia que a criança já nasce com aquele defeito na hemoglobina, né? Então, mas ela vai procurar e ela vai sendo acompanhada a vida inteira, né? Pode ter uma qualidade de vida boa, mas não é uma anemia carencial. As anemias, ela vai fazer todo o tratamento que precisa, que é multidisciplinar e exige vários tipos de profissionais, né? Além do médico, do enfermeiro. O nutricionista também é muito importante.
Mas as adquiridas, elas têm cura. Gente, o papo está muito bom, mas a gente vai dar um breve intervalo para o nosso comercial. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Professora, é o seguinte, eu tenho uma curiosidade, né? Uma curiosidade que eu já sei, mas o público que está nos assistindo precisa saber. É possível detectar, por um simples exame, as anemias? Quais são os exames? O que a gente tem que fazer? Por exemplo, a gente vai no médico, a gente pede, como é que é isso? O exame é o exame que está à disposição de todos, tanto no serviço público como no privado, que é o hemograma. O hemograma é a porta de entrada, né, para qualquer diagnóstico. Por exemplo, o hemograma ele só não mostra que tem anemia, mostra se tiver uma infecção. Então, às vezes, até a canetinha do médico já sabe marcar ali, né? Porque o hemograma é um exame muito pedido, muito solicitado, muito simples de se fazer. Todos os laboratórios, do mais simples ao mais sofisticado, faz esse exame. E pelo exame se detecta que tem uma queda na hemoglobina daquele paciente, que é a principal. Então, quando detecta que há anemia, aí vai se investigar. Tem anemia, aí ele volta naquele médico, mostra o resultado do hemograma. Pelos valores do hemograma, o médico já vai ter um direcionamento, se é adquirida, se é ferropriva, se é megaloblástica. Então, existe um monte de anemia, e o médico. Depois disso, ele vai fazer os exames complementares para se certificar daquele tipo de anemia e daí fazer o tratamento. Então, o hemograma está à disposição de todos, nas UBSs, todas se faz, né? Então, se você está tendo algum sintoma, às vezes o sintoma depressivo ele confunde, né? Não sei se vocês já falaram aqui sobre depressão, mas depressão é aquela vontade de fazer nada e muitas vezes pode estar relacionado com algum sintoma, né, físico, tá? Algum sintoma físico para que haja essa procura pelo profissional e também para o diagnóstico. Olha aí, gente, dicas importantíssimas, esclarecedoras, que a gente tem que levar em conta, e também autoconhecimento, porque às vezes a gente está triste, está deprimido, está sem falta de energia, então sempre procurar um especialista para ver se você faz um exame, realiza pelo menos um hemograma para ver se você tem algum distúrbio mental, alguma depressão, alguma ansiedade, estresse, ou também se você tem anemia. Mas eu quero saber o seguinte, a senhora já falou atrás, né, que dependendo do diagnóstico da anemia, ela tem cura. Qual seria o tratamento se você descobrir precocemente? Por exemplo, uma criança vai fazer um exame e você descobre que ela tem anemia. Uma criança ou uma mulher, que é mais comum em criança e mulher, né? Não vou dizer que não tem em homem, mas tem mais criança em homem e mulher. Também. Mas como é que seria isso, professora? Bom, a mãe vai observar que a criança está palidazinha, né? E vai levar ao médico. Normalmente é aconselhável que se leve a criança mensalmente ou depois que fica maiorzinha, né, com uma certa frequência ao pediatra. Mas aí o médico vai fazer, tudo começa com o exame clínico, né? O laboratório é um coadjuvante importante em qualquer diagnóstico. Mas o médico, ele tem a primeira palavra, né? Ele faz o exame clínico e dependendo do que ele vir, do que ele notar naquele paciente, ele vai pedir o hemograma, né? E através desse hemograma ele vai ver qual é o tipo de anemia e vai pedir outro. Por exemplo, nas crianças é muito comum as parasitoses, né? Então existem parasitas intestinais, né, as verminosas, que levam à anemia. Isso né? é muito somente importante. Né, o ascaris, a lombriga, vamos dizer assim, bem no português mais clássico, mais comum. Então, existem as crianças que são infestadas por parasitose, elas podem desenvolver anemia. Então, tem que tratar a causa, né? Então, o pediatra, no caso das crianças, o pediatra, ele vai fazer esse diagnóstico, vai passar um remedinho e, tirando a causa aí, se tratar essa parasitose e a criança ficar bem alimentada, ela vai corrigir a anemia, né? Que é, no caso, a anemia ferropriva, que é a mais comum nas crianças, né? E criança que só toma mingau. Tem mãe que, quando chega, né, aquela fase de fazer sopinha, de fazer o alimento, e às vezes a criança não quer comer, só quer tomar leite.
E a gente já viu várias vezes em laboratório anemias graves, né, em crianças. E quando a gente pergunta, às vezes até colega, né? E pergunta o que a criança come, ele só quer tomar leite. Não, se ele só quer tomar leite, ele vai desenvolver anemia, porque no leite não tem ferro, né? Até vem lá escrito, mas não é suficiente. Tem que fazer uma alimentação balanceada para que essa criança possa ser saudável, né? Olha aí, gente, uma dica importantíssima para as crianças, para as mães, para os pais, sobre a quantidade de leite ingerido, né? Que até uma certa idade, a gente sabe que todos os nutrientes tem no leite materno, mas até um determinado X meses, e depois você tem que ser acompanhado pelo pediatra para saber quando introduzir a sopinha, a carne, aqueles nutrientes que a gente sabe que é importante, né? Como a beterraba, o chuchu, a couve, o repolho, todos esses legumes que são super importantes para que a gente não tenha anemia, principalmente a carne, o frango, as proteínas também, que tem uma quantidade de ferro significativa. Então, assim, a gente vai encerrar hoje com essas dicas maravilhosas da professora Edilamar. Eu vou abrir um espaço aqui para a professora Edilamar deixar um recado e também deixar o endereço dela eletrônico, que ela começou com umas lives maravilhosas para os profissionais da saúde, né, gente? Ela coloca lá no Instagram dela, ela tem 2 Instagram, olha como uma mulher é chique, 2 Instagram, ela vai divulgar aqui, porque ela tira dúvida, ela fala assim numa linguagem bem acessível para alunos, profissionais, para que todos entendam e todos possam sim fazer a diferença na nossa sociedade, na nossa saúde do Amazonas, no Brasil e no mundo. Por favor, professora. O meu foco agora nas redes sociais, eu sou professora há muito tempo de hematologia, né, de graduação e pós-graduação, e hoje o meu foco é para os profissionais de laboratório. Então, o meu Instagram específico é @edmarques_hematologia, né? @edmarques_hematologia. E lá eu coloco muito conteúdo, né, sobre hematologia. As minhas lives estão sendo bem basiquinhas agora, a gente está num processo de crescimento até chegar nas doenças, por enquanto estamos estudando as células. Então, se você é um profissional de saúde e quer aprender um pouco mais, quer discutir assuntos de hematologia, pode me seguir lá no Instagram. Vai ser um prazer enorme te receber lá. Então, meus agradecimentos à professora Edilamar, né? Ed com Y, H-E-D-Y. Não vamos esquecer, tá? Porque tem muito Ed por aí. Por exemplo, meu Ednilza com E no início, né? E eu vou pedir que vocês sigam o Portal do Holanda no Twitter, no Facebook, no Instagram, no site, e também me sigam, né, gente? @Ednilza Guedes Pharma. Vamos dar um like lá para Ednilza Guedes Pharma, tá? Me sigam, tirem as dúvidas. Às vezes eu custo um pouquinho a responder, que eu, assim, pulo de um plantão para outro, assim, venho pro portal, mas sempre respondo. Então, um beijo grande e gratidão. Até o próximo Lê a Bula. Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece.